Meus amados e meus queridos irmãos, este é o nosso culto da manhã do dia 3 de maio de 2020 e nós estamos reunidos para dar glória a Deus, para orar, para adorar o seu nome e para ouvir a sua palavra. Curve comigo a sua fronte, feche comigo os seus olhos e assim nós vamos dedicar ao Senhor este culto orando e começar o nosso tempo juntos para a adoração. Senhor, em nome de Jesus, nós oferecemos esta hora de nosso tempo, esta hora da nossa atenção, esta hora do nosso amor, esta hora, ó Deus, de todo o nosso foco, voltando para o Senhor agora. Bem sabemos, Deus, que o Senhor merece de nós muito mais do que o que temos ofertado. No entanto, Senhor, queira ser mais uma vez, como Tu sempre és, bondoso para conosco, aceitando, Deus, as nossas empobrecidas ofertas, que trazemos, no entanto, com sinceridade ao Senhor, em nome de Jesus. Dispõe, Senhor Deus, de cada um de nós nesta hora, para que possamos adorar o Teu nome em espírito e em verdade, e para que o Senhor possa tocar o nosso coração, Deus, de uma maneira muito especial nesta manhã, nos ensinando a Tua palavra, nos revelando a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por estes irmãos que estão comigo aqui agora, nesta hora, gravando este culto. Que o Senhor abençoe o que teremos feito aqui e que o Senhor abençoe, Senhor Deus, o momento em que a igreja se reunirá virtualmente para a adoração do Teu nome. Abençoa-nos assim, querido Deus, dando-nos a Tua graça, enchendo-nos do Teu Espírito e abençoando-nos com a Tua misericórdia. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, Deus nos tem permitido adorar a Deus estando em casa. No entanto, grande é o perigo de nós assistirmos o culto como se estivéssemos assistindo um filme ou um programa de qualquer outra natureza. Não é assim que nós devemos cultuar a Deus. Então eu convido você, estando onde estiver, a se colocar em pé agora, para que nós possamos adorar, para cantarmos e cante o louvor do Senhor. Quando eu disser para nós orarmos, ore comigo, ajoelhe-se comigo, abra sua Bíblia, participando assim deste momento com todo o nosso coração, alegria, honrando a Deus e assim glorificando o Senhor. Coloque-se em pé agora e as irmãs da música vão nos dirigir na leitura de Colossenses capítulo 3, verso 1 até o verso número 4. Queridos irmãos, convido a todos a se colocarem de pé, para que juntos possamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor
dia do Senhor, a nossa leitura encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Tome a sua Bíblia em mãos, ou acesse o aplicativo da Bíblia no seu celular e leia comigo o que está escrito no capítulo 47 da profecia de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47, a torrente das águas purificadoras. Vamos ler do verso 1 até o verso número 12. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis, uma referência ao mar morto. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Eneglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. E o povo de Deus diz: amém e amém. Este texto tem sido, amados irmãos, ao longo dos anos, entendido como uma referência profética ao Evangelho, a água da vida da qual o Senhor Jesus falou, que quem dela beber nunca mais terá sede, brotará do seu interior um rio de águas vivas. Entendemos isto como sendo uma profecia, de forma simbólica, sim, mas descrevendo a caminhada de um salvo com o Espírito Santo. E o texto fala de uma caminhada que aprofunda dos tornozelos para os joelhos, dos joelhos para os lombos, e dos lombos até águas predominantes. A Bíblia ensina a mim e a você a andarmos na companhia do Espírito Santo, de tal forma que possamos viver num rio de vida, transbordando de bênçãos para todos os lados. Vamos orar ao Senhor, amados. Onde você estiver, ajoelhe-se comigo. Por causa da filmagem, eu não posso me ajoelhar neste minuto, mas eu peço que você se ajoelhe, porque nesta hora estarei em minha casa com minha família, e nós nos ajoelharemos para orar. Coloque-se de joelhos, porque esta é a posição de quem depende do Senhor, e assim nós vamos orar. Ó Deus Santo e Todo-Poderoso, autor desta palavra que nós terminamos de ler, queríamos, ó Deus, viver assim, mas confessamos ao Senhor que não vivemos. Não podemos mentir na Tua presença, Deus. Não temos vivido esta vida.
Não temos amado o Senhor sobre todas as coisas. Não temos amado o nosso próximo como a nós mesmos. Mas vimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, pedir o perdão abundante que o Senhor já proveu em Cristo e no sangue da cruz. E pedir, Deus, que o Senhor amoleça o nosso coração de tal maneira que nós possamos sentir o desejo de viver esta vida para a glória do nome do Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo. Enche-nos, ó Deus, de um coração novo e transformado, para termos sede do Senhor, assim como a corça anseia por águas e a terra seca deseja a chuva. Sim, Senhor Deus, amolece o meu coração e amolece o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que possamos agradar o Senhor. A Tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito Tu não desprezarás. Clamamos a Ti, Senhor Deus, sabendo que estamos vivendo hoje uma das maiores crises da história deste mundo. Mas sabendo também, ó Deus, que ninguém tem solução senão o Senhor, que ninguém pode curar senão o Senhor, que ninguém pode, ó Deus, fazer essa doença ir embora senão o Senhor. Sabendo, Deus, que ninguém pode sustentar as casas do Teu povo senão o Senhor. Sabendo, Deus, que só o Senhor é Deus. Por isso nós nos prostramos na Tua presença e clamamos pelas bênçãos da Tua misericórdia sobre a nossa vida. Clamamos, ó Deus, a cura dos enfermos segundo a Tua vontade. Clamamos, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando nos hospitais e nos laboratórios, aqueles que estão, Deus, nos serviços essenciais, e hoje vemos, Senhor, quão essenciais realmente são. Pedindo, Deus, que os nossos governantes tenham sabedoria, temor de Deus, compaixão de nós. Pedindo, Deus, que esta crise toda venha passar. Pedindo, Deus, que o Senhor permita que em breve voltemos a nos reunir para a adoração do Senhor. Deus amado, Deus de amor, em nome de Jesus, Senhor Deus, visita a Tua igreja nesta hora, trazendo-nos, ó Deus, de onde estivermos, para caminhar neste rio da vida, para caminhar, Deus, e as águas irem se aprofundando, e nós irmos, Deus, caminhando em maior profundidade de comunhão com o Senhor, Deus. Mais profundo zelo, vigilância, Senhor Deus, para não pecarmos, ódio até mesmo do pecado, amor, Senhor Deus, da oração, amor da Tua palavra, amor do culto. Dá-nos, ó Deus, um coração transformado, para que o nosso coração possa ser semelhante ao de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. E obrigado, Senhor, porque podemos trazer tudo isso ao Senhor em oração. O Senhor conhece cada coração, Pai. Provê a Tua bênção em nome de Jesus. O Senhor conhece cada família, provê o pão de cada dia. O Senhor conhece, Deus, as necessidades. O Senhor conhece o coração do Teu povo. Provê, Senhor Deus, segundo as infinitas graças da Tua misericórdia. Estende sobre nós, Deus, a Tua mão de bênção. Ó Deus, queremos tanto nos reunir de novo uns com os outros. Permita isso, Deus, segundo a Tua vontade, nós pedimos em nome de Jesus. Mas mais do que qualquer outra coisa, faz chegar, Deus, o dia em que Jesus Cristo virá nos buscar. E que quando Ele chegar, quando a trombeta soar, quando os mortos ressuscitarem, Senhor Deus, que nós estejamos prontos para nos apresentar perante o Senhor com grande alegria. E para isso, Deus, purifica o nosso coração, enche a nossa lâmpada de azeite, para que possamos vigiar e esperar pelo Senhor. Voltamos para Ti os nossos olhos, sabendo, Deus, que se o choro durar uma noite, a alegria vem pela manhã no Senhor.
e colocando, Deus, em Tuas mãos todos os nossos cuidados, porque o Senhor tem cuidado de nós, e rogando apenas aquilo que o Senhor prometeu: dá-nos, Deus, dá-nos a paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Te louvamos, Deus maravilhoso, eterno e todo-poderoso, e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode levantar-se e colocar-se em pé para cantarmos: só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção. Lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, completa-me, em seu amor me apegarei. Em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção. Lugar seguro nele achei, rocha que não se abalará. Que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar. Consolador, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz e padeceu. Justiça ele satisfez, não sofro mais condenação. Por sua morte viverei, seu corpo inerte ali ficou. Luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu. Vivo ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu. Sim, ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Não há mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo. Por toda a minha vida aqui, dele serão meus dias. Nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos
Querido Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã, ó Deus, para engrandecer o Teu nome, para louvar-te, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pela obra que o Senhor tem feito na vida de cada um, na minha vida, ó Deus, na vida de todos os irmãos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem, ó Deus, nos sustentado, nos guardado, Pai, apesar de tantos problemas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de prestar culto ao Senhor nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor venha tirar do nosso coração qualquer preocupação, qualquer problema que venha desviar nossa atenção de te adorar, ó Pai, e de prestar culto devido ao Senhor neste momento. Ó Deus, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, é muito bom nós podermos estar juntos, mesmo que dessa forma. Infelizmente, o tempo que nós estamos vivendo nos previne de um dos nossos maiores prazeres nesta vida, que é adorar a Deus juntos. No entanto, neste momento, nós podemos sentir um pouquinho da companhia uns dos outros. Pegue o seu celular, mande uma mensagem aqui nos comentários do vídeo, ou nos grupos da igreja, ou no WhatsApp para 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 15 irmãos que você está sentindo saudade de rever. Vamos nesse momento sentir que estamos juntos nesta hora, porque estamos. E Deus seguramente nos dará bênção, porque a bênção do Senhor Ele ordena sobre onde os irmãos estão e vivem unidos. Amados, nós queríamos lembrar os irmãos de algumas pequenas palavras neste momento. O boletim da igreja continua sendo publicado semanalmente. Nós o mandamos para os membros da igreja todo sábado. Você já deve ter recebido no WhatsApp. Caso você esteja participando conosco como um convidado, obrigado pela sua presença. E você pode acessar o boletim no link que está na descrição deste vídeo. Lá você encontrará, todos nós encontraremos na primeira página, uma reflexão tomando como base o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. E eu convido os irmãos a dedicarem um minuto, não agora, mas nesse dia do Senhor, dedicarem um minuto à leitura desse texto. Também, amados, na página 4 há muitos motivos de oração. Por isso, queira lê-los e considerar esses motivos no seu tempo a sós com o Senhor. Hoje é o dia 3 de maio e a partir de hoje os cultos da noite desse mês serão os cultos do nosso mês da família. Você terá recebido, se é membro da igreja, na sexta-feira, o primeiro dos 31 devocionais. Nossa igreja está participando de um movimento em todo o país, promovido pela Junta de Missões Nacionais. 31 dias de oração pela família. A cada dia receberemos uma pequena mensagem de poucos minutos que eu sugiro a você ouvir. Mas se você me permite fazer uma sugestão, ouça em família. Assente-se com a sua família na sala, ouça o devocional e depois orem juntos. Alguns minutos, afinal de contas nós temos tido mais tempo em casa mesmo. Alguns minutos juntos para crescer na fé e nos aproximarmos uns dos outros e do Senhor. Esse mês da família tem esse tema: Jesus transforma a minha família. E a divisa está na segunda parte de João 10:10. O Senhor Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Hoje à noite eu pregarei minha primeira mensagem do mês da família e eu lhe estimulo a convidar, quem sabe os seus familiares hoje mesmo, para participarem do culto da noite. Nós queremos novamente cumprimentar aqueles que estão participando conosco nesta manhã, convidados, visitando, entre aspas, a nossa igreja. Obrigado pela sua presença, que o Senhor te abençoe. Nós sabemos que nesses dias de isolamento social, os cultos gravados da igreja têm atendido muitos irmãos, inclusive fora de Belo Horizonte, em outros estados do Brasil e de outras igrejas, e isso alegra o nosso coração. Obrigado por estar conosco. Permita-me lhe pedir
Inscreva-se no canal da nossa igreja neste minuto. Ative o sininho das notificações e toda vez que nós postarmos conteúdo novo ou entrarmos ao vivo, você será avisado. Curtindo este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. E se quiser, deixe também o seu comentário no fim desta página. Amados, queríamos também fazer um minuto de destaque das nossas atividades da semana. Apesar desse tempo, a igreja não parou. Temos nos reunido nas quartas-feiras, 19h30, para o culto de oração, como tem sido bom. Nas sextas-feiras, a partir das 19h30, está postado o vídeo da Escola Bíblica Virtual, que você pode assistir aqui mesmo nessa página. Sábado agora, dia 9 de maio, nós vamos reunir a nossa juventude em mais um GC virtual. Por isso, queridos jovens, fiquem ligados. No sábado à tarde nós teremos mais um tempo juntos para cantar, para orar, para pensar na palavra de Deus e para ver também uns aos outros, o que é muito bom. Domingo, às 10h30 e 7h, são os nossos cultos a Deus. Pedimos oração de toda a igreja, para que Deus dê sabedoria à liderança da igreja quanto ao tempo já determinado no coração do Senhor em que voltaremos a nos reunir. Também temos estimulado os irmãos a usar de todas as ferramentas que puderem, telefone, mensagem, o que você preferir, para entrar em contato com algumas pessoas, alguns irmãos da igreja nessa semana. Uma ligação informal, amigável, só para saber como está, dizer que está com saudade, ler um versículo, orar juntos por telefone. Você se sentirá feliz por ter ligado, a pessoa que receber a sua ligação ficará feliz. Não fique esperando seu telefone tocar, não. Ligue também, para que todos possamos experimentar desta bênção. Por fim, queridos, as contas bancárias da igreja têm sido usadas para o depósito, transferência dos dízimos e ofertas. Os irmãos sabem, a causa do Senhor não parou, as necessidades missionárias se multiplicaram, as necessidades de beneficência também. Por isso nós temos sempre orientado os irmãos. Aquilo que tem separado para a causa do Senhor, transfiram para as contas da igreja, que estão passando agora no vídeo, foram publicadas no boletim e também estão na descrição deste vídeo. Que o Senhor nos abençoe e vamos juntos continuar o nosso culto a Deus, colocando-nos em pé para cantar esta oração. Em mim vem habitar, ó vem Jesus. Em mim fazer brilhar.
Meus amados e meus queridos irmãos, nossa mensagem no culto da manhã de hoje tem o seu texto em Atos 19, do verso 1 até o verso número 7, e o título da mensagem é Os Crentes Bonsai. Queira abrir a sua Bíblia em Atos 19, do verso 1 até o verso número 7. Atos 19, do verso 1 até o verso número 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam, e eram estes ao todo uns 12 homens. Que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Eu lia este texto, esta é a nossa 46ª parada no livro dos Atos, é a mensagem de número 46, no capítulo 19. Eu li esse texto quando encontrei o comentário de Cyrus Scofield, um conhecido comentarista da Bíblia. E Scofield, na sua Bíblia anotada, escreve sobre estes crentes que Paulo se surpreendeu com a sua ignorância das coisas de Deus. Palavras até categóricas que o comentarista da Bíblia usa. Enquanto eu meditava nesse texto, eu me lembrei deste pequeno tipo de árvore chamada o bonsai. Talvez alguns dos irmãos tenham em casa, outros talvez estejam conhecendo agora pela primeira vez. Esta é minha. É um pé de romã, como essa frutinha aqui denuncia. Se cuidar direitinho, dá fruto. Tem outra vindo aqui. Temos duas que morreram aqui, infelizmente, e outra para o lado de cá que também não vingou. O bonsai é uma técnica de cultivo de árvores originária na China há mais de 1000 anos, mas que se desenvolveu mesmo no Japão. O bonsai não é um tipo de árvore. O bonsai é uma técnica para criar árvores. Você pode criar uma árvore, tem jabuticabeira, tem pé de acerola, tem macieira, tem de tudo. Tem pinheiro, tem árvores que ficam verdadeiras árvores de quase 1 metro, com tronco, com ramos, com galhos, com tudo. O bonsai não é um tipo de árvore, eu dizia. É uma técnica para o cultivo de árvore. Colocando num vaso pequeno, impede que a raiz se desenvolva muito. A mistura da terra é um adubo que tem pouco nitrogênio, o que faz com que a árvore não tenha força suficiente para crescer. A rega é moderada, nunca deixando com que a planta tenha água de mais nem de menos. E a poda tem que ser feita de tempos em tempos. Não é muito fácil criar uma árvore assim. Mas é verdade que é muito popular. E na nossa mensagem desta manhã, o bonsai é uma figura, como estes que nós lemos nesse texto, é uma figura do cristão subdesenvolvido. É uma figura do crente pequeno, que tem tudo para ser frutífero, que tem tudo o que é necessário para viver uma vida maravilhosa com Deus, mas não vive. Continua pequeno na fé, sem crescer, sem rega espiritual, com raízes pequenas, sem crescer e sem frutificar. Esta arvorezinha aqui é uma figura de muitos dos filhos e filhas de Deus que não se desenvolvem espiritualmente, não crescem no conhecimento da Escritura, não fincam as suas raízes, tornam-se pequenos, frágeis. E eu tenho certeza que não é assim que Deus deseja que nem eu, nem você vivamos. Nesse texto, o apóstolo Paulo voltou para a cidade de Éfeso. Nós lemos domingo passado, ele tinha prometido que voltaria para lá e voltou.
e chegando lá encontrou um grupo de pessoas, pelo menos 12 homens, o texto nos diz, que eram discípulos, achando ali alguns discípulos, e a Bíblia nos diz no verso número 3, que eram discípulos de João Batista. O que isto quer dizer? Quer dizer que eles tinham ouvido aquele primo do Senhor Jesus pregar com toda a sua autoridade, dizendo que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, mudassem de vida e pusessem a sua esperança naquele que haveria de vir. Eles tinham ouvido essa mensagem, tinham se arrependido dos seus pecados. João dizia: após mim vem alguém que eu não sou digno de tirar as sandálias dos seus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqueles que tinham ouvido essa mensagem tinham uma esperança num Salvador que viria, que enviaria o Espírito Santo sobre os seus. Eles tinham arrependimento, eles tinham fé, eles tinham esperança. Mas Paulo, que no reino de Deus não era um bonsai, era um baobá imenso, um carvalho, uma árvore tremenda, Paulo identificou ali que faltava algo neles. Perguntou a eles: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Na nossa mensagem desta manhã, nós queremos ver as 3 causas da pequenez espiritual destas pessoas e de muitas pessoas, e o remédio do Senhor para elas. A primeira causa da sua pequenez espiritual está na resposta que eles deram. Paulo lhes perguntou: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta é uma pergunta de teste. Paulo estava querendo identificar qual era o estado espiritual daquelas pessoas com quem ele estava falando. Paulo queria saber se eles eram convertidos, se eles já tinham experimentado o milagre do Calvário, se eles já tinham experimentado o milagre do Pentecostes, ser cheios de Deus, o Espírito Santo, para viver para a glória de Deus. Mas a resposta que eles deram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Mostra para nós que a primeira causa da sua pequenez era uma falta de compreensão das verdades de Deus. Eles eram sinceros. Paulo não perguntou a eles se o arrependimento deles era sincero. Paulo não os confrontou por serem hipócritas. Eles não eram hipócritas. Eles eram sinceros, verdadeiros e genuínos. Vantagem sobre muita gente. Mas rasos, meus amados irmãos. Rasos. E por consequência de serem tão rasos, eram pessoas confusas. Nós nem ouvimos que exista o Espírito Santo. Eram pessoas frágeis, sem força em Deus para resistir às turbulências, aos vendavais da nossa existência. O bonsai é um cristão que não se desenvolve nas coisas do Senhor. Então nós podemos imaginar que as igrejas de Deus do nosso tempo sejam florestas de bonsais, de árvores pequeninas, de cristãos sinceros, arrependidos dos seus pecados, que creem em Jesus, mas que não encontraram verdadeiramente a rocha na qual se firmar, raízes nas quais se estabelecer. E lamentamos, nesta manhã com os irmãos, lamentamos que talvez muitos estejam satisfeitos em viver assim, uma satisfação que não vem de Deus. O pastor prega, urge, quase implora. Os ouvintes continuam amornados, adormecidos, indiferentes. Virá de Deus essa indiferença? Não vem. Virá de Deus essa mornidão? Nenhuma mornidão vem de Deus. O Senhor Jesus disse a uma igreja: como eu queria que você fosse quente ou fria, mas é morna, e o morno eu não suportarei. Por que um cristão não se desenvolve na fé? Existe um tipo
Aliás, talvez haveriam muitas respostas. Devo dizer, quanto a todas elas, nenhuma é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os cristãos sejam desenvolvidos na fé. A vontade de Deus é que todos os cristãos cresçam espiritualmente, a ponto de se tornarem aquilo que a Bíblia diz que somos, e a ponto de vivermos de tal forma que honre a Deus, como o profeta Ezequiel, no texto que lemos, andando cada vez mais profundo no rio da vida. Ou como expressa o hino que nós cantamos: mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua perfeição, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Pensaríamos mornamente que isto é poesia. Se pensamos assim, é porque há muito tempo já esquecemos. Ó Deus, tenha misericórdia. Há muito tempo já esquecemos do que é ter um coração abrasado, um coração desperto, um coração envolvido pelo amor do céu para com as coisas de Deus. Tudo isto encontra-se nas verdades que a Escritura Sagrada ensina, que eles não conheciam, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Imagino que o apóstolo Paulo, perguntando a alguns bonsais espirituais do nosso dia, perguntariam a eles, vendo o seu desespero diante da crise, perguntaria a eles: você conhece o Deus que provê? E eles teriam que responder: não, nunca nem ouvi que Deus é provedor. Paulo perguntaria a alguns bonsais espirituais do nosso tempo: por que você carrega o peso da culpa sobre si? Você não crê na cruz do Calvário, onde Deus te perdoou dos seus pecados? E a pessoa diria: não, eu nunca ouvi falar que Deus puniu os meus pecados em Cristo para me perdoar. Paulo perguntaria a algum bonsai espiritual do nosso dia: por que a sua vida é tão infeliz? Por que você está sempre criticando? Por que você está sempre reclamando? Por que você nunca está contente no Senhor? E a pessoa diria: não, eu nunca ouvi falar de uma vida cristã frutífera, ativa. O apóstolo Paulo perguntaria a um bonsai espiritual do nosso dia: por que as contas da sua casa nunca fecham? Ninguém te ensinou sobre o dízimo? O bonsai responderia: ensinaram, eu é que não faço. Paulo perguntaria aos bonsais espirituais da nossa vida: será que vocês não aprenderam aquilo de Deus que lhes foi ensinado? Sim, a pergunta de Paulo ensina que o crente recebe o Espírito Santo na hora da sua conversão. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Não pode ser mais claro que isso. Se alguém está esperando receber o Espírito Santo depois de já ser salvo, está esperando aquilo que já tem, está esperando o ônibus que já passou. Mas a resposta deles é profundamente reveladora: eu nunca ouvi falar disso. Acredito, inclusive, com relação aos bonsais de hoje, que a falta de ouvir não é porque não lhes foi pregado, mas porque muitos não têm escutado aquilo de Deus que lhes tem sido ensinado. Porque eles eram pequenos? Em primeiro lugar, amados, porque lhes faltava uma compreensão da fé, uma fome e sede de justiça, um desejo zeloso pelas coisas de Deus. Em segundo lugar, lhes faltava um relacionamento pessoal com Cristo. Paulo então lhes perguntou: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que Paulo fez? Paulo apenas, meus amados irmãos, ensinou para eles, de novo, aquilo que eles já sabiam.
Há cristãos bonsais que vivem a sua vida como quem está com óculos aqui na testa, já viu isso? E sai procurando óculos dentro de casa. Como quem está com a caneta aqui na orelha e sai procurando a caneta, como quem está com o celular na mão, com a lanterna acesa procurando o celular. Nós já temos tudo o que podemos precisar. Já temos, Deus já nos deu em Jesus Cristo, seu Filho, todas as bênçãos de felicidade, de plenitude, de realização, de sentido da vida, de autocompreensão. O cristão, aquele que já entregou a sua vida a Jesus, que já se arrependeu de ser um pecador, que já aceitou o dom da vida eterna, aquele que já passou da morte para a vida, das trevas para a luz, ele tem tudo o que precisa para viver uma vida feliz, abundante, de franco, pleno crescimento e de caminhada feliz com Jesus. Mas temos um inimigo que muitas vezes ganha vitória contra nós. Por quê? Porque como numa arapuca, numa armadilha, e é exatamente o que é, ele nos engana com pequenas coisas deste mundo. Esta semana, na minha leitura bíblica anual, eu terminei de ler o 2º livro dos Reis. Comentava isso com o irmão João Marcos ontem. Fiquei tão impressionado ao ler o livro dos Reis. Não sei se o tempo me permite transmitir isto aos irmãos, e eu peço que eu consiga fazê-lo. Mas lemos, por exemplo, a respeito de um rei que reinou durante 55 anos. 55 anos. Sabemos que ao longo de 55 anos ele fez muitas coisas. Como rei, como líder do povo, como capitão do exército, como administrador do povo, do reino de Israel, que era o povo de Deus. No entanto, toda a sua história ocupa um pedacinho pequeno de papel na Bíblia. Pequeníssimo. Poucas palavras. E termina dizendo, e tudo mais o que ele fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E nós nos confundimos, porque a Bíblia tem um livro chamado Livro das Crônicas, que não é esse livro. O livro ao qual o autor está se referindo perdeu-se no tempo. As coisas que aquele rei fez, que tiveram grande repercussão, que tiveram grande notoriedade, as coisas que ele fez, que o povo admirou, as cidades e muros e pontes e estradas que ele construiu, as batalhas que ele venceu, nada disso entrou para a história eterna. As poucas coisas que ele fez no reino de Deus, sim, ficaram registradas. O que eu aprendi lendo isto, que eu tentei explicar aqui para os irmãos? Aprendi, meus amados irmãos, que é uma pobreza miserável viver a nossa vida querendo somente as coisas daqui de baixo. É uma pobreza horrível você tentar viver a sua vida para ter mais prazer aqui, mais coisas aqui, mais diversão aqui, mais conquistas aqui. Não percebemos, amados irmãos, quão frugais, fúteis são essas coisas e que elas não valem o tempo e o amor e a energia que nós lhe dedicamos. Não vale o tempo que nós perdemos com coisas inúteis, seja na televisão, seja no celular, seja com literatura, seja com tantas outras coisas. É tempo perdido, que não voltará. Teria sido muito melhor empregar esse tempo com Cristo. Teria sido muito melhor viver não para baixo, mas para cima. É muito melhor viver para Deus do que para si. É muito melhor viver para andar com Cristo Jesus. É muito melhor trabalhar para Cristo e com Cristo e nas coisas de Cristo. Tudo que você conquistar daqui 100 anos estará perdido. Mas aquilo que você fizer para o Senhor entrará nos livros das memórias de Deus. Será recompensado infinita e eternamente na glória. Uma das coisas que faz o bonsai ser pequeno não é somente a raiz, mas a terra
pobre de alguns elementos que fazem a árvore crescer, e é pequeníssimo o crente que se finca na terra das coisas deste mundo e que se alimenta somente das coisas deste mundo, não crescerá, não poderá crescer. Então permita-me citar novamente, como muitas vezes já fiz, o pastor John Piper, de Michigan, que disse à sua igreja que no dia do juízo, Deus usará as nossas redes sociais para mostrar para nós que não era por falta de tempo que não orávamos, não era por falta de tempo que não nos dedicávamos à Escritura, não era por falta de tempo que não nos dedicávamos à obra do Senhor. Pode ser que uma igreja, misericórdia, Senhor, seja uma floresta de bonsais. Mas eu acredito que para mim e para você, Deus quer mais. Faltava-lhes em primeiro lugar uma compreensão da fé. Faltava-lhes em segundo lugar um relacionamento pessoal com Cristo. Faltava-lhes em terceiro lugar poder espiritual. O que será que Paulo sentiu que o moveu a fazer essa pergunta? Eu fico indagando isto. Uma das pregações que eu ouvi sobre esse texto essa semana foi isto. Como que Paulo sentiu? Como ele percebeu? Na verdade, amados, a verdade é outra pergunta. Como é que nós deixamos de perceber? Porque a presença da qual estamos falando é a presença de Deus. Recebestes vós já o Espírito Santo. Se Deus está num lugar, nós sentimos que Deus está ali. Se deixamos de sentir, misericórdia de nós. Esse mesmo pregador perguntou à sua igreja: o que será que Paulo nos perguntaria? Será que algum de nós, Paulo perguntaria se já recebemos o Espírito Santo? Será que Paulo perguntaria a um de nós: você já entregou sua vida a Jesus? A outro ele perguntaria: você sabe que existe uma Bíblia para ler? A outro ele perguntaria: você sabe que você pode orar sobre isso? Porque é perceptível, amados. É perceptível. O poder é poder. Não há cópia do Espírito Santo que possa nos enganar. Se um artista muito habilidoso pintar um quadro, onde empregando todo o seu talento, ele consiga pintar o fogo, uma chama, de forma impressionante, que quem olhe para aquela tela fique impressionado com o quanto parece com fogo de verdade, mas apague a luz, não brilha, chegue perto, não queima, parece, mas não é. O cristão apequenado, como um bonsai, torna-se espiritualmente infeliz. Ele é problemático, crítico, confuso. Observe como a pessoa A e como a pessoa B participam do culto. Do mesmo culto, os mesmos hinos, a mesma leitura, a mesma pregação. Um deles está quase entrando no céu. Está quase chegando nas câmaras da glória. E o outro está quase entrando em coma de tanto que dorme. Outro está já intoxicado de tantos defeitos que ele achou. Outro está já sobrecarregado de tantas coisas que estão ocupando a sua mente em vez das coisas do Senhor. Outros estão inebriados. É o mesmo culto. A diferença não está no culto. Não são os cânticos que fazem isso. Não é o pregador que faz isso. É a forma como nós participamos.
É a forma como deixamos Deus nos libertar desta pequenez para crescermos espiritualmente. O cristão apequenado contagia outros. Você viu as pessoas andando de máscara e com álcool nas mãos para evitar se contagiarem? O que nós poderíamos usar, amados, de máscara, ou de não máscara, ou de álcool, ou de qualquer coisa, que conseguisse nos prevenir de sermos contagiados pela indiferença, pelo desânimo, pela preguiça espiritual? Não sei se é tão fácil livrar-se disto, porque isto infecta também. Um dos discípulos do Senhor Jesus disse: vou pescar. E o que os outros disseram? Nós vamos também. Isso, pescar não é pecado. Pescar é uma coisa muito boa. Mas ele disse isto quando a ordem de Deus era que eles esperassem para ter um encontro com Cristo vivo. Mas aquele discípulo achou que Cristo estava demorando e disse: cansei de esperar. Não pensou em orar. Não pensou em vigiar. Ele disse: cansei de esperar. Vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também. A igreja local de Deus não é para ser uma floresta de bonsais. É para ser, como a Bíblia fala, que o justo é uma palmeira, altaneiro e frutífero. A Bíblia diz que o santo é um carvalho, uma árvore robusta e impressionante. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que o justo, o santo, o salvo, é como um cedro firmíssimo, firmíssimo em Deus. Amados, problemas nós podemos resolver. Se nos faltarem recursos, Deus os proverá. Se tivermos quaisquer outro tipo de lutas, teremos como vencê-las e ultrapassá-las. Mas se o nosso problema for falta de comunhão com Deus, falta de discernimento da fé e falta de poder espiritual, então sim, nós temos um problema. Então sim, nós temos um problema. A respeito do Espírito Santo, nós encontramos 3 mandamentos no Novo Testamento. Um deles diz para você e eu não entristecermos o Espírito Santo. Isto é, nunca transgredirmos voluntária, indiferente, insensivelmente contra a vontade de Deus, porque isso entristece a Deus. Outro mandamento diz para não resistirmos o Espírito Santo. Quando Deus fala conosco pela pregação ou pela escritura, e Deus fala diretamente conosco sobre o nosso comportamento, mas nós tapamos os ouvidos, a Escritura diz para não resistirmos o Espírito Santo. Por fim, a Escritura diz para não extinguirmos o Espírito Santo. Não, se você é salvo, Deus nunca vai removê-lo de você, não por sua causa, mas por causa do amor de Deus. Mas extinguir quer dizer estar tão distanciado dele, tão afastado dele, tão fora de comunhão com ele. Oh, tenha misericórdia, Senhor, que é como se ele já não exercesse mais nenhuma influência na nossa vida. Porque eles eram pequenos, porque não conheciam a fé, porque não andavam com Jesus e porque lhes faltava poder no Espírito Santo. Esta árvore aqui, no entanto, até uma romãzinha ela tem aqui. Tomara que cresça para eu poder comer a semente gostosa. Esta árvore aqui, no entanto, que deu alguns anos para poder ficar assim, se eu a tirar daqui, transplantar lá para o quintal da igreja, em poucas estações nós teremos uma romanceira digna do nome, grande, que dá até para sentar à sombra dela, dando muito mais fruto. É possível que um bonsai cresça para virar uma árvore madura. É possível que um crente bonsai cresça para se tornar uma palmeira, um carvalho e um cedro. É possível que uma floresta de bonsais, como era o lugar onde eu comprei esse aqui,
mais de 100, é possível que uma floresta de bonsais torne-se o jardim do Senhor, de crentes com vida cristã exuberante. Mas o que é preciso? É preciso ouvir a palavra. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. É preciso entregar a sua vida a Deus em resposta àquilo que Deus, mesmo agora, está falando com você. É preciso submeter-se a Deus. Eles permitiram que Paulo impusesse as mãos, permitiram que Paulo os conduzisse. Eram homens e mulheres pastoreáveis, não como aqueles que são tão difíceis e endurecidos contra a condução, a orientação pastoral. Como consequência disto, tudo o que lhes faltava, eles obtiveram. Como consequência disso, a sua vida para a glória de Deus foi transformada e eles se fizeram carvalhos do Senhor. Como consequência disso, veio sobre eles o Espírito Santo e o texto diz que eles falavam em línguas. Amados, eu sempre ensinei aos irmãos que esse dom terminou. Até eu descobrir esses dias que existe um sentido em que eu preciso falar em línguas e você também. Eu preciso falar na língua da pessoa que está do meu lado, mas que não conhece a Cristo, de tal maneira que eu revele a ela o Salvador. Eu preciso falar com aquele que é mais velho que eu, de tal maneira que eu transpareço o amor do meu Redentor. Eu preciso falar na língua daquele que é mais jovem que eu, de tal maneira que ele se sinta animado na fé. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, o único que vence é o inimigo. No entanto, quando nós nos abrimos a outros, e é nesse sentido que eu estou usando esta expressão, mas acredito que Deus nos habilite a isso no Espírito Santo, sim. Nós nos tornamos intérpretes do amor de Deus para pessoas em as mais diferentes realidades. Nós seremos usados por Deus na obra de Deus desta forma. Existe um sentido em que nós precisamos falar em línguas, a língua de quem está do nosso lado, porque o que aconteceu aqui eram os idiomas, como o livro dos Atos deixa claríssimo, os idiomas daqueles locais. Assim, meus amados, Deus agiu ali. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E pode agir assim também entre nós. Bonsais são adornos, não cumprem a missão. Não tem outro propósito. Podem frutificar, mas não é isso que se espera deles. Crentes não devem ser bonsais, não devem ser pequenos, não subdesenvolvidos na fé, não apequenados nas coisas do Senhor, mas antes colocar-se nas mãos de Deus, ouvir o que Deus está falando conosco nesta hora, responder ao chamado de Jesus Cristo, dedicarmos-nos a Ele, conhecer a Sua palavra, conhecer o nosso Senhor e ter intimidade com Ele pela oração. Deus fará de nós grandes árvores, frutíferas no Seu reino. Ó Senhor, se esta palavra esta manhã está chegando a algum bonsai, que seja para a libertação. Minha, sua também, para crescermos na fé e na comunhão com o nosso Deus. Curve comigo a sua fronte e nós vamos orar. Ó Senhor Deus, obrigado pelo culto desta manhã. E obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que Tu agora nos deste. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo que Tu falaste a cada coração. Te louvamos, Senhor, pelo poder de transformar as nossas vidas. E, ó Deus, oramos em nome de Jesus, que transformes, que nos ensines a Tua vontade, que nos enchas do Teu Espírito, como o Senhor disse, o Senhor Jesus disse, que Tu, Deus, nosso Pai, está sempre pronto a nos encher do Espírito. Enche-nos, Deus. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Amolece o nosso coração. E dá-nos, ó Deus, graça para transparecer, para comunicar o Teu amor a outras pessoas, para provar do Teu amor nós próprios, para viver, ó Deus, na Tua presença, para Te alegrar, Senhor, em tudo o que fizermos. Obrigado, Deus,
não só pelo que tens feito, mas pelo que farás em nosso favor. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados irmãos, assim nós chegamos ao final do nosso culto desta manhã. Nós queremos agradecer a este pequeno contingente de irmãos que estão trabalhando agora mesmo para este culto ser disponibilizado à igreja. Irmão Josué, irmão João Marcos, irmã Ariadne, irmã Ana Luísa, irmã Cláudia, o agradecimento de toda a igreja. Também, amados irmãos, agradecemos a presença de todos, mas muito especialmente daqueles que estão, entre aspas, nos visitando nesta manhã. Lembramos que hoje ainda às 19 horas estaremos reunidos para mais um culto, para a pregação do Evangelho, para o começo da nossa comemoração do mês da família. Por isso não fique de fora, programe-se, convide outros para estarem com você. Você pode ouvir esta e outras mensagens e outros cultos no canal da igreja, nos vídeos que estão disponíveis nesta página. Se você ainda não se inscreveu, faça isto. Ative o sininho de notificações. Curtindo este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Querendo, deixe também o seu comentário. Que Deus nos dê um abençoado domingo e que não sejamos bonsais. Em nome de Jesus.